Então, pessoal, e aí, será que é possível um diálogo? Será que tem um caminho de reconciliação aí? É, o que eu penso? A minha opinião. Como eu falei, investigar a verdade por investigar a verdade não é algo que me afasta de nenhuma fé que eu pude conceber ao longo da minha vida. Muito pelo contrário, me deu mais embasamento. Como eu falei aqui, quem de vocês que é católico, que já leu São Tomás de Aquino, que já leu São Pio, que já leu qualquer um dos doutores da igreja. Leão I foi doutor da igreja. Eu venho de um lar católico e olha, eu li um pouquinho de São Tomás de Aquino, li um pouquinho de Santo Agostinho, li bastante de Padre Pio, Santo Pio agora. Quer dizer, isso me reforça ou isso me afasta da minha fé? Não parece para vocês que essas condenações da igreja elas se dão mais pelo medo do desconhecido? Aquilo que é desconhecido eu tenho medo? Eu não sei o que acontece dentro das reuniões da maçonaria, então eu vou condenar? O que acontece? Eu tenho um apartamento aqui na minha cidade. E esse apartamento tem uma reunião de condomínio. Vocês em algum momento vão saber o que se tratou naquela reunião daquele condomínio? Não. Da mesma maneira que eu não vou saber sobre a reunião do condomínio de vocês. Isso torna uma reunião de condomínio ruim? Mesma coisa na igreja. A gente não sabe o que acontece na reunião dos bispos. A gente não sabe o que acontece... O conclave, o próprio conclave. O conclave que aconteceu esses dias. Totalmente fechado. Quer dizer que o conclave é ruim também, porque foi feito afastado de todo mundo? Só quem estava lá dentro que sabia o que aconteceu? Então, essas questões, me parece que a igreja ela persegue... Na verdade, perseguia... a perseguição foi muito maior lá atrás. Porque não conhece, porque não sabe, porque não busca entender. Né? E para quem acha que isso é uma coisa antiga, o próprio Papa Francisco, em 2023, teve uma pergunta de um bispo das Filipinas que questionava se ainda valia, qual que era a relação, se podia manter, se não podia manter, porque tinha alguns católicos maçons que ajudavam na igreja e ele queria saber qual que era a ação que ele devia tomar. E ainda o Francisco, ele vai emitir uma nova resposta contrária à maçonaria. O Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI, ele também, na época que ele estava no dicastério da fé, se não me engano, ele trouxe um documento no qual ele disse que os princípios da maçonaria são irreconciliáveis com a doutrina da igreja. E quais são esses princípios? Esse princípio de livre pensamento, óbvio. A igreja, ela apregoa que a única verdade que existe no mundo é a verdade católica. Católica, não é nem a cristã, é a católica. Então, tudo aquilo que não está dentro do guarda-chuva da igreja católica, logo é um princípio irreconciliável. Sendo assim, então, quer dizer que todos os outros cristãos das outras denominações são ruins? Será que todos os judeus são ruins? Será que todos os muçulmanos são ruins? É claro que não. Não faz sentido você pensar dessa maneira. Mas o próprio Ratzinger ele admitia que não cabia aos bispos emitir juízo público sobre a maçonaria. Ou seja, um bispo de uma diocese X ele não pode colocar uma opinião contrária ou a favor da maçonaria. Só quem pode fazer isso é o Papa, desde a época de Bento XVI. E aí isso é repetido no Papa Francisco. Provavelmente o Papa Leão XIV deve repetir algo nesse sentido. Do lado da maçonaria, problema nenhum. Né? A maçonaria ela não se apresenta como uma religião, ela se apresenta como uma ordem iniciática, filosófica e ética, né? Sobretudo não religiosa. Ela tem alguns elementos de religiosidade dentro dela, mas porque se fala de modo geral sobre, por exemplo, o grande arquiteto do universo. Mas até isso é uma forma de você não
ofender, digamos assim, pessoas de outros credos, né? Mas o objetivo central da maçonaria é melhorar a moral do homem vivo, que está aqui na Terra, né? A maçonaria não vende salvação, não vende uma vida após a morte. Você pode acreditar que existe uma vida após a morte. Um dos princípios da maçonaria é que você tem que acreditar que o espírito ele é superior à matéria. Mas daí, para você dizer que a maçonaria prega um caminho de salvação, não existe. Não há esse caminho de salvação dentro da maçonaria. Ela não se ocupa disso. Ela deixa isso para a religião. E, inclusive, todos os irmãos que estão aqui podem me desmentir se eu estou falando alguma besteira aqui. Né? E eu acho que existe um caminho de reconciliação, sobretudo porque hoje em dia eu vejo muitos irmãos dentro de loja que são extremamente católicos, que ajudam na igreja, que vão lá para a missa do Lava Pés. Inclusive teve um irmão esses dias atrás que se colocou como voluntário, era ministro, se colocou como voluntário para ir lá lavar o pé do pessoal na missa do Lava Pés, que ajuda nas festas da igreja, que vai correr atrás de doação, enfim. Há grande número de maçons presentes dentro da vida religiosa. E se eles não veem nenhum problema nas duas vertentes, talvez a gente tenha que dar mais ouvido a eles. Talvez a igreja também tenha que dar mais ouvido a eles. Né? Então, basicamente, esse é o meu pensamento. Eu acredito que sim. Obviamente, nós não vamos chegar a nenhuma uma opinião definitiva, tem a opinião de vocês aqui também, mas eu acredito que sim, que num futuro, talvez não próximo, mas num futuro, é possível sim essa reconciliação entre igreja e maçonaria. Né? Quem sabe se as duas se reconciliassem, a gente não pudesse construir mais coisas bacanas, né? Como os maçons lá, os operativos lá de trás, construíram lindas catedrais que a gente vê aí até hoje. O nosso resultado da enquete ficou bem meio a meio, né? 51% acredita que sim e 49% acredita que não. Que não há um caminho para as duas se reconciliarem. Muito interessante, pessoal. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui.